Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vinda ao podcast onde os planos começam. E sabe que os planos começam onde? No autoconhecimento. Então, eu quero te fazer uma pergunta para já te contextualizar no item autoconhecimento e depois trazer aqui para como surgiu tudo isso. Você sabe qual é a sua linguagem de amor? E mais? Se você sabe qual é a sua linguagem de amor na vida pessoal, você sabe como usar essa linguagem de amor a seu favor dentro do seu negócio? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para explicar como a gente chegou a esse tema bem diferente, eu quero falar sobre o livro justamente Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que é de 1997. Gary é um pastor e também escritor e fez essa obra analisando, construindo e entendendo a maneira como as pessoas se relacionam, principalmente a questão matrimonial, né? Então, a ideia dele ao começar a escrever e toda a obra é conduzida no sentido de que quanto mais a gente entende a nossa forma de amor, ou seja, as nossas necessidades em um relacionamento, e consegue entender as necessidades da forma de se relacionar do outro, que seria a forma de amar do outro, mais a gente consegue chegar num denominador comum. Por quê? É ilusão, imaturidade, infantilidade imaginar que todo mundo ama da mesma forma. Cada um de nós, com base no nosso histórico, se relaciona de uma determinada maneira. Então, tem pessoas que precisam de mais toque físico, tem pessoas que valorizam o tempo de qualidade, tem pessoas que precisam da verbalização constante daquele amor, daquele sentimento. E quando pessoas diferentes, que têm linguagens de amor diferentes, se relacionam, se elas não têm a percepção do que é importante para elas e do que é importante para o outro, pode ser que elas se sintam não amadas. Por quê? Porque ela espera que o outro a ame dentro da sua própria linguagem. E da mesma maneira, ela pode deixar de muitas vezes expressar o seu amor de uma maneira que o outro vai entender. Então, num primeiro momento, quando a obra foi feita, ela foi feita muito por esse olhar do matrimônio. Claro que hoje ela é uma obra que foi relida, por assim dizer, para outras áreas, para as áreas dos relacionamentos no geral. A primeira vez que eu tive contato com essa obra já foi há alguns anos, e na época eu lembro que ela foi uma virada de chave para mim, porque eu acho que ela é um amadurecimento na nossa forma de nos relacionarmos, porque isso serve não só na relação amorosa, mas nas relações familiares, naquelas relações sociais mais próximas, de amizades mais íntimas. Porque a partir do momento que você entende o que você precisa, você consegue verbalizar melhor isso para o outro, para também não deixar ele no escuro. Ele não é obrigado a adivinhar do que você gosta ou como você se sente mais amada. E a partir do momento também que você entende o outro, né, você consegue levar essa teoria para conhecer melhor o outro, você também consegue entregar para ele mais do que ele precisa, né, daquilo que ele precisa, para que ele também se sinta amado. E não tem jeito, né, pessoal? Quanto mais as pessoas se sentem amadas e respeitadas dentro de uma relação, mais essa relação tende a florescer. Então, essa é uma obra muito interessante. Eu tive contato com essa obra recentemente, daí a minha vontade de trazer ela para o nosso podcast, agora numa leitura profissional. Por que numa leitura profissional? Como vocês sabem, eu falo muito sobre gestão de pessoas, falo muito sobre prospecção dentro da mentoria e das consultorias, e surgiu esse insight em uma sessão há pouco tempo atrás, e justamente quero dividir isso aqui com vocês. A gente estava justamente debatendo a dificuldade que a minha mentorada tinha de conseguir gerar conexão com os seus clientes. E aí eu fiz essa abordagem que eu achei muito interessante, vou dividir aqui com vocês porque novamente talvez as ajude, que é o quê? É fundamental que você que presta um serviço ou que até mesmo vende um produto, você que de alguma maneira precisa se conectar com o outro, certo? Para que faça uma venda, que você entenda qual é a linguagem, aqui eu vou mudar de amor para conexão do outro, tá? Aí eu vou trocar conexão porque nas linguagens do amor, nós temos duas linguagens que eu acho que são interessantes de serem excluídas, tá? Que é justamente a questão dos presentes e do toque físico. O toque físico, porque realmente acho que não há cabimento
principalmente considerando o meu público majoritário de advogadas, ou ainda que fossem médicas, arquitetas, engenheiras, você não vai ficar por aí abraçando os outros, não é mesmo? Relando nos outros o tempo inteiro, não é de bom tom. Em relação aos presidentes, a gente também tem que tomar muito cuidado com a questão do compliance, da ética e da moral, tá? Mas é claro que aqui eu não estou excluindo pequenos mimos, não estou falando de cartões de Natal, não estou falando dessas outras coisas, mas estou falando de presentes, né? A gente sabe que isso daí pega mal. Mas existem regras próprias para isso, e que se você não conhece, é importante que você vá estudar e conhecer sobre o que fica bom dar de mimo e de não mimo, principalmente considerando valores. Mas se a gente for pensar aqui nas linguagens de conexão, se a gente pensar nas palavras de afirmação, no tempo de qualidade, nos atos de serviço, pessoal do céu, daqui você consegue tirar um diferencial para se posicionar e vender no mercado que vocês não têm noção. Por exemplo, vamos pensar aqui palavras de afirmação. Se eu fosse olhar pelo lado do relacionamento, as palavras de afirmação elas seriam muito ligadas a eu te amo, eu tô aqui, você é o amor da minha vida, você é a melhor coisa que já me aconteceu, palavras que você usa aí com a pessoa que você ama, eu tô sempre aqui. Como que você pode trazer isso para a sua carreira? O que seria uma palavra de afirmação? A palavra de afirmação aqui é realmente tudo aquilo que você vai usar para passar segurança para o seu cliente, para o seu potencial cliente. Então, eu te entendo, eu te escuto. Com certeza o que aconteceu foi muito desagradável por isso, isso e isso. Eu reconheço o seu medo de perder dinheiro. Eu entendo o seu receio de que ele perca contato com os filhos. Percebam? Então, essas palavras de afirmação, elas vão estar muito ligadas no sentido de mostrar que você entende, que você se conecta, que você está realmente vendo aquela outra pessoa, tá? Isso é importante. Talvez o seu cliente precise disso, e às vezes você está deixando de prospectar porque você não entende quem é seu cliente, né? Você coloca todo mundo numa esteira só, não tem nem procedimento, nem plano de prospecção, ou quando tem uma coisa tão engessada que você não aprendeu a pensar ele, que eu falo que isso é um perigo também, mas está faltando isso. Qual que é a outra linguagem para gerar conexão? O tempo de qualidade. Luísa, mas o que é o tempo de qualidade? Se na vida pessoal, lá nas linguagens do amor, é o tempo que vocês passam juntos, então é de repente passeios, ir na academia junto, tomar café da manhã junto, fazer supermercado junto, fazer nada junto, né? O tempo de qualidade é assim, é quando a gente está junto. Aqui eu olho muito pelo lado às vezes o seu cliente, ele é aquele cliente que ele precisa ter certeza que ele vai ter acesso a você. É aquele cliente que quer fazer reuniões mensais ou bimestrais. É aquele cliente que ele quer ter acesso ao seu WhatsApp. É claro que tudo isso você vai mensurar e modular, depender do valor da sua entrega, do que você se dispõe. Mas você entender que é isso que o seu cliente precisa, pode ser o que falta para ele fechar com você. Porque às vezes você está fazendo tudo certo, só que você nunca consegue a assinatura do contrato. Você fala assim, gente, onde eu estou errando, né? Se todo o resto está certo. Às vezes é porque no seu contrato, o seu cliente sente que ele é mais um. Ele sente que você não vai estar lá para entregar o que ele precisa. Ele sente que você não vai estar segurando a mão dele. Ele sente que ele não é tão importante assim. E a depender da área, isso é fundamental, tá? Por último, mas não menos importante, nessa analogia que a gente está fazendo, os atos de serviço. E aqui os atos de serviço, eu até chamaria eles de over delivery. O que que é isso? É o entregar a mais. Atos de serviço na linguagem do amor, nas linguagens do amor, no livro, é justamente você servir ao outro, fazer coisas para o outro. Então, assim, se no tempo de qualidade é ir ao supermercado junto, nos atos de serviço é fazer o supermercado, por exemplo. Então, é você realmente fazer algo que facilite a vida do outro. Nos atos de serviço, é claro que aqui a gente tem que ter cuidado, porque você está vendendo o serviço. Mas é realmente ver como que você pode melhorar a entrega, como que você pode encantar esse cliente com algo que de repente não está no escopo, mas que é possível de ser feito sem que isso onere demais a entrega e gere um prejuízo para você. Porque aqui, gente, no ato de serviço está muito interessante. Eu vejo muita gente falando besteira na internet, tá? Vou ser muito honesta. Que é o quê? Aí eu não faço nada que está além do contrato.
Ai, olha, eu não respondo nada sem o contrato assinado. Eu não... Gente, veja bem, é claro, quem é da minha mentoria sabe que eu falo isso. Gente, você só começa a trabalhar depois que assinou o contrato, assinou a procuração e pagou a entrada nos casos de entrada. Senão, você não se mexe, entendeu? Porém, contudo, no entanto, todavia, gente, você também tem que entender que você tem que continuar o encantamento depois da assinatura desse contrato. Porque senão o cliente não renova, porque senão ele não indica. Eu costumo dizer que quem é muito assim, é igual, por exemplo, ai, eu só faço consulta se for paga, se não, não atendo. Gente, eu vou falar para vocês, se for um ex-cliente, já foi cliente aqui do escritório, pagou em dia tudo certinho, nunca deu nenhum tipo de problema, não posso falar nada dessa pessoa. E ela me procura com uma dúvida, eu atendo, viu? E eu não cobro a consulta. Claro que eu não vou dar resposta, não vou fazer nada disso, mas você entende que é um cara que eu já tenho. É uma pessoa que ela já está na minha esteira, ela já está dentro do escritório. Será que me custa atender ela, fazer uma consulta? Às vezes eu até posso vir a fazer uma consulta menor, a depender do caso, né, com uma menor carga horária, mas atender, vocês entendem? Eu acho que daí é a história de quem nunca advogou e nunca precisou, entendeu, de um contrato assinado para pagar as contas no dia 10, sendo muito honesta com vocês. Mas voltando aqui, então, os atos de serviço é como você pode entregar o seu serviço da melhor maneira e como, às vezes, você pode adicionar alguma coisa, perceba que eu vou falar isso de novo, que não vai onerar a entrega, ou seja, não vai ter prejuízo, mas que vai encantar o cliente. Então, sobre pensar em linguagens do amor é pensar também, conseguir pensar em linguagens de conexão que vão facilitar a venda. E olhando ainda por um outro aspecto profissional, você também pode usar isso dentro do seu escritório, pensando na gestão de pessoas. Claro que, novamente, vamos excluir presentes e toque fixo, você não vai ficar por aí também abraçando o colaborador o tempo inteiro, que além de pegar mal, ainda dá processo. Você também não vai ficar comprando presentes o tempo inteiro, mas aqui a gente já pode pensar em questões como bonificações, mas é entender o que que a sua equipe precisa. E muitas vezes, se você tiver uma equipe grande, você vai ter que aprender a mesclar todas essas linguagens, todos esses comportamentos, para poder aí, então, gerar maior conexão e maior realização a todos que compõem o seu time. Pessoal, esse foi um podcast diferente, que nasce sim do autoconhecimento, que a gente precisa entender a nossa linguagem, porque muitas vezes, inclusive, ela vai estar muito marcada logo no início das nossas entregas no escritório, seja para o cliente, seja para a equipe, mas também passa por estratégia. E se vocês gostaram de uma dinâmica diferente, vocês me contem aqui, Lu, cheguei até aqui e achei muito interessante pensar nas linguagens do amor, o livro, como uma maneira de melhorar o meu relacionamento interpessoal profissionalmente. Pessoal, muito obrigada. A gente se vê no nosso próximo podcast, onde os planos começam.